Nós estamos realizando o nosso estudo reflexivo sistêmico das obras de Allan Kardec do Evangelho de Jesus, trabalhando o primeiro módulo desse estudo reflexivo, que é a presença amorosa de Deus em nossas vidas. No nosso encontro de hoje, continuaremos a trabalhar a manifestação dos atributos amorosos de Deus em nossas vidas. Nós vimos que nós temos um compromisso com a nossa consciência de manifestar em nós mesmos os atributos amorosos de Deus. Esses atributos, eles vão ser fundamentais no nosso equilíbrio emocional rumo à angelitude. Nós temos um convite de ir ao encontro da nossa consciência, as leis divinas da nossa consciência, a partir das leis divinas, desenvolver as virtudes do coração e, nesse processo de desenvolvimento das virtudes, manifestar os atributos amorosos de Deus em nós. Vamos, como sempre, antes de fazer a nossa reflexão com o conteúdo, trabalhar a questão da reflexão acerca dos atributos de Deus em nós. Então fechemos os nossos olhos, busquemos contato maior conosco, um movimento de busca da essência divina que somos. Nesse processo de ir ao encontro de si mesmo, busque sentir Deus dentro de si. Como você o sente? Qual o seu nível de percepção dos atributos amorosos de Deus em sua vida? Como você lida com o dever consciencial de buscar a verdade para que possa se libertar a partir dela? Como é isso para você? A prática desse dever que todos nós trazemos em nossas consciências. Deixe fluir os seus pensamentos e sentimentos, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeira com você, analisando-se com autenticidade.
Lentamente vamos abrindo os olhos, buscando retornar ao estado de vigília, trazendo a mente bem alerta para as reflexões que faremos na noite de hoje. Nós vamos começar as nossas reflexões com um dos itens mais expressivos de todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele está no capítulo 17, é o item 7, que fala sobre o dever. É uma mensagem do Espírito Lázaro, dada em Paris em 1863. Uma mensagem por demais significativa. Vejamos o teor dela. Lázaro diz: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. O Espírito Lázaro ele começa colocando bem claro o que é esse dever que ele está trabalhando aqui. O dever no aspecto moral. O dever como uma lei da vida, a lei do dever, uma das leis divinas naturais. O dever é além de ser uma das leis divinas naturais, ele é também uma virtude que somos convidados a desenvolver. A virtude do dever e a lei do dever. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse do coração. Não tem testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Vamos trocar em miúdos o que Lázaro diz nesse parágrafo, que é muito significativo. Então vejamos, o dever, ele é um sentimento, ao mesmo tempo que é uma lei, como ele coloca no texto anterior, que tem a ver com as questões íntimas do ser. É o dever íntimo que fica entregue ao nosso livre arbítrio. Então nós temos duas leis, a lei do dever e a lei de liberdade, para que nós possamos, unidas essas duas leis, praticar o dever de consciência como uma virtude a ser desenvolvida por nós. E Lázaro diz que essa virtude é o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior. Então, o que significa isso? É o dever que vai sustentar todo o processo de consciência. Nós temos trabalhado, inclusive, um adjetivo, a virtude do dever. Nós temos chamado do dever consciencial, por sugestão do Espírito Honório, que é um dos mentores do projeto Espiritizar. O dever consciencial. Por quê? O dever é esse aguilhão da consciência.
guardião da probidade interior, sermos probos. Então nós temos a liberdade de ação. A liberdade de ação é a liberdade de escolha entre praticar o bem, ir ao encontro do amor, principalmente da lei maior, da lei de amor, justiça e caridade, que nós podemos escolher amar, cumprir e praticar as leis ou não. O dever consciencial vai ser esse norteador que o tempo todo nos convida a usar bem o nosso livre-arbítrio. Então, como ele diz aqui, o dever adverte e sustenta. No nosso encontro passado, nós trabalhamos aquele texto do Espírito Protetor que fala sobre as vozes que nós trazemos na nossa consciência. Então, essas vozes são nada mais são do que o dever consciencial nos advertindo e sustentando a essa busca da probidade interior. Sermos probos, sermos pessoas corretas, pessoas que realmente fazem todos os esforços para domar as suas más inclinações, como é a proposta da doutrina espírita. Como ele diz no início, esse movimento ainda é difícil para a maioria das pessoas. Nós diríamos que ele é trabalhoso. Ele não é fácil, por quê? Porque nós muitas vezes nos movimentamos nos sofismas da paixão. O que são os sofismas da paixão, gente? Numa linguagem mais moderna. São as armadilhas do ego. Numa linguagem moderna, são as armadilhas que o ego usa, tanto o ego evidente, mas principalmente o ego mascarado, que nós vamos ver na noite de hoje, como funciona isso na nossa mente. São os sofismas da paixão, que muitas vezes impede a prática do dever, nos impede de realmente sermos pessoas probas, porque o ego, ele cria 1000 artifícios para que a pessoa não cumpra com o dever. Vejamos, nós temos 2 leis, a lei do dever, a lei do livre-arbítrio, temos também a lei da responsabilidade. O livre-arbítrio nunca vai ser retirado de nós. Acontece que a lei de liberdade, ela é norteada pela lei do dever, que por sua vez vai gerar todas as consequências que estarão afetas à lei de responsabilidade, que por sua vez todas essas 3 leis estão intimamente ligadas com a lei de justiça, amor e caridade, que por sua vez tem a lei de causa e efeito para poder fazer com que as leis divinas sejam sempre cumpridas. Então nós temos uma série de leis que, em conjunto, nós somos convidados a usar bem. O dever é essa virtude que vai sempre nos advertir e sustentar, se nós permitirmos. Se nós nos libertarmos dos sofismas da paixão. Se nós superarmos o movimento do auto-engano, indo ao encontro da autoconsciência. Então, o caminho que nós vamos trabalhar na noite de hoje é exatamente a superação do auto-engano, que são os sofismas da paixão,
indo ao encontro da autoconsciência, que é a prática a partir do norteador do dever consciencial, a prática, o amor, o respeito e a vivência das leis do livre-arbítrio, da lei do dever, da lei de responsabilidade, em plena sintonia com a lei de amor, justiça e caridade. É um grande compromisso consciencial que nós trazemos. Lázaro continua, ele diz: fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. O grande norteador do dever é o lema cristão, que nós já estudamos aqui. Fazer aos outros, não façais aos outros aquilo que não gostaria que os outros fizessem a nós. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância dos seus efeitos. Essa reflexão que Lázaro faz aqui tem a ver com qual atributo de Deus? Soberanamente bom e justo. Exatamente. Esse atributo está todo exarado aqui, porque essa providência divina de colocar todos os seres iguais perante a dor, para que nós saibamos que se dói em nós, dói da mesma maneira no outro. Quando nós fazemos aos outros aquilo que nós não gostaríamos que o outro fizesse a nós, nós estamos fazendo o quê? Do ponto de vista consciencial. Se nós sabemos que é doloroso, porque se fosse conosco, nós perceberíamos que a dor seria a mesma que o outro vai sofrer. Qual é o movimento da pessoa que faz aos outros aquilo que não gostaria que o outro fizesse a ela? A pessoa anestesia a consciência. Só mediante um anestesiamento da consciência, um entorpecimento da consciência, é que a pessoa faz isso. Então, o que ela faz? O que na prática o auto-engano gera? Um anestesiamento do dever que nos adverte e sustenta. Então, o dever sempre nos adverte e sustenta. Quando nós passamos por cima disso, é porque nós estamos entorpecendo a nossa consciência, fazendo de conta que para o outro a dor é menor ou ela não existe e para nós ela existiria, mas para o outro não tem nada a ver. Ou sim, pior ainda, quando a pessoa entra no estado de crueldade, que ela sente prazer inclusive na dor do outro, que é o movimento da crueldade. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. O que Lázaro falou aqui, gente? Quando ele fala que nós
estamos aqui para refletir as virtudes do Eterno. Quem é esse Eterno? Deus. E quais são as virtudes do Eterno? Os atributos todos dele, que nós somos convidados a manifestar em nós. Por que que isso é necessário? Está aqui a resposta. Porque Deus quer que a beleza da sua obra resplandeça seus próprios olhos. Por isso que todos nós fomos criados para a perfeição. Do átomo ao arcanjo que começou pelo átomo. Visto essa a primeira parte, que é a reflexão sobre a mensagem do dever, vamos refletir essa pergunta aqui. Qual é o maior dever que somos convidados a cultivar? O conhecimento da verdade. Só a partir desse conhecimento que nós vamos adquirir aquilo que Lázaro fala, que são as virtudes do Eterno. São os atributos de Deus a partir do conhecimento das leis divinas. Então é uma tríade. Primeiro passo da tríade: conhecimento da verdade. O que é a verdade? As leis divinas que estão presentes na nossa consciência, que Jesus veio nos revelar no Evangelho todo. No próximo módulo do nosso curso, quando nós trabalharmos as leis divinas, nós vamos ver por todo o Evangelho Jesus falando de várias leis divinas naturais. Várias. Então todo o Evangelho está permeado das leis divinas. Então Jesus foi o maior revelador das leis divinas. Allan Kardec veio com a missão de restaurar tudo aquilo que Jesus havia falado e explicitar aquilo que ele havia falado de uma maneira mais alegórica, tornando mais explícita as leis. Então nós temos um grande compromisso de reavivar as leis divinas que existem na nossa consciência. Para quê? Para amá-las, respeitá-las e vivenciá-las, né? A partir do momento que nós fazemos isso, o que nós estamos desenvolvendo em nós? As virtudes do coração, como diz o Espírito Lázaro numa outra mensagem, na mensagem que ele fala sobre o amor. Então, as virtudes do coração. Então nós vamos desenvolver essas virtudes. Para quê? Nos aproximar de Deus, é exatamente isso, mas de que forma? Manifestando os atributos dele em nós, que são as virtudes do Eterno. As virtudes do Eterno são absolutas. As virtudes da criatura aprendiz, que somos nós, elas estão sendo desenvolvidas. Faz sentido, gente? A lei da reencarnação é uma lei biológica. A gente morre, nasce, morre, reencarna quantas vezes for necessário. É uma lei biológica, com manifestações profundamente morais. Por quê? Porque é a partir da lei da reencarnação que a lei de evolução se efetiva. A lei do progresso, a lei de evolução, ela se efetiva. Então, até as leis que regem o mundo físico, elas concorrem com a elevação do espírito imortal, todas. Então, o nosso maior dever é exatamente o que nós já avaliamos: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Vejamos que aqui nesse versículo, o que nós temos? Nós temos uma tríade. Que tríade é essa? Conhecereis. O que é esse conhecereis? A gente lê o Evangelho de ponta a ponta uma vez na vida? É isso? Não. É mais do que isso, né? O conhecer no nível profundo se dá de que forma? Através de múltiplos estudos reflexivos, né? De não apenas
conhecer, mas compreender para poder sentir. Então, esse conhecereis que Jesus coloca aqui é um conhecer no nível muito profundo. Não é simplesmente de ler uma vez o texto do Evangelho e a gente já acha que já conheceu. É um conhecimento num nível bem profundo. Por quê? Se não for algo reflexivo que faça sentido na nossa vida, nós nem assimilamos o conteúdo. Muitas vezes se decora-se o conteúdo. Tem gente que conhece de cor a Bíblia, o Velho Testamento, o Novo Testamento, mas faz poucas reflexões daquilo que decora. Cita os versículos de ponta a ponta. Mas se nós pedirmos para a pessoa refletir sobre aquilo na vida dela, ela não sabe. Então, isso é o conhecer no nível mais primário. Decorar alguma coisa significa conhecer? Não. Você decorou, você conhece de ponta a ponta, mas não assimilou aquilo. Para que nós possamos assimilar, é necessário o conhecimento do texto, a reflexão acerca das palavras de Jesus ou das obras básicas e depois dessa reflexão, o sentir no coração. Como que se faz isso? Pela internalização da verdade. Por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós já falamos 2 elementos da tríade. Qual é o terceiro? Conhecer a verdade, refletindo sobre ela, sentindo a verdade no coração para vivenciar. Quando nós vivenciamos, o que acontece em nós? Vamos pegar, nós estamos fazendo um estudo reflexivo sistêmico. Vamos pegar o texto de João aqui, que é uma fala de Jesus, e vamos voltar lá no dever, que é o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior. Nós vimos que existe a lei do dever, a lei do livre-arbítrio, a lei de responsabilidade, a lei de amor, justiça e caridade, a que todas as leis estão submetidas, que traz para aplicação na prática a lei de causa e efeito. Quando nós conhecemos a verdade, internalizamos essa verdade em nós via sentimento, o que vai acontecer conosco? É uma simples liberdade que Jesus está falando aqui? Que tipo de liberdade é essa? Só é verdadeiramente livre que tipo de pessoa? Aquela que traz a consciência tranquila, exatamente. Quando Sócrates foi preso, a sua esposa foi visitá-lo na prisão. E ela disse para ele: nossa, Sócrates, que injustiça! Você é um homem tão bom preso. Você sabe o que ele respondeu para ela? Preso eu, Sócrates, não está preso. Eles prenderam o meu corpo, mas eu estou livre. Por que Sócrates, mesmo na prisão, antes de tomar a cicuta que ele foi obrigado, ele estava livre? E preso estavam os que o prenderam, porque ele estava em paz com a consciência. O caso de Paulo, que o soldado, antes de decepar a sua cabeça, tremeu, e o soldado disse a Paulo que o lastimava, e Paulo devolve dizendo que ele não era digno de lástima, mas sim o contrário, porque ele estava morrendo cumprindo sagrados deveres do coração e da consciência, enquanto que o carrasco estava ainda atrelado aos deveres puramente materiais e transitórios.
Então, essa liberdade, mesmo diante de uma execução, como é o caso de Paulo, diante de uma prisão injusta, e uma execução também, como foi o caso de Sócrates, não os tiraram da liberdade. Porque a liberdade real é a liberdade de consciência daqueles que estão justificados perante a consciência. Estão em harmonia com a lei de amor, justiça e caridade, porque cumprem o seu dever consciencial, unindo lei de liberdade com lei de responsabilidade. O dever, a lei do dever está aqui como a balizadora, a norteadora. Então formamos aquele, um triângulo: lei de liberdade, lei de responsabilidade e o dever. E aí a pessoa, ao cumprir esse dever, ela cada vez está mais livre. Enquanto que aquele que não cumpre o dever, usando mal o livre-arbítrio, agindo com irresponsabilidade, está cada vez mais preso. Preso ao quê, gente? Aos sofismas da paixão, às armadilhas do ego. Faz sentido? Então nós unimos o texto do Evangelho de Jesus com o texto lá de Lázaro, refletindo os dois em conjunto, vendo o quão profundo é isso e o quão aplicável é isso. Basta que nós reflitamos um pouco. O que eu quero para a minha vida? Ser cada vez mais livre ou me prender ao movimento auto-enganoso com base nos sofismas do ego? A liberdade de escolha sempre nós teremos. Agora, a liberdade, ela está intimamente ligada ao dever, intimamente ligada à responsabilidade. Se nós usamos bem, muito bom para nós. Se não usamos bem, nós vamos sofrer as consequências desse mal que estamos fazendo. Aí entra a lei de causa e efeito, não para nos punir, como ainda muita gente pensa, mas para nos proteger de nós mesmos. Porque os sofismas da paixão só desaparecerão quando nós cansarmos de sofrer as consequências dele. Enquanto nós não cansarmos das consequências dessas armadilhas que o ego nos proporciona, nós permanecemos anestesiando a nossa consciência, não realizando o dever de nos aproximar cada vez mais de Deus. Se o dever cumprido significa a inteireza e a integridade do ser, exatamente, são sinônimos. Quando a pessoa cumpre o dever, ela é uma pessoa íntegra, que Lázaro chama de probo, é a mesma coisa. Íntegro e probo é a mesma coisa. Então, é o guardião da probidade interior, ou da integridade moral. Então, quando nós estamos em sintonia, nós vamos fazer sempre esforços nessa direção. Ainda trazemos muita imperfeição, mas se nós estivermos sempre com o norteador do dever, nós vamos cada vez mais nos aperfeiçoar e buscar nos libertar cada vez mais dos sofismas da paixão, dessas armadilhas que o ego nos gera. Muitas vezes na sociedade a gente acha que só estão presos aqueles que estão atrás das grades. Na verdade, há muito mais grades, prisões sem grades na própria consciência do que aqueles que estão nas prisões com grades. Porque a grande maioria das pessoas que cometem crimes de todos os tipos não estão nas prisões. Essas pessoas estão aí soltas nas ruas, mas consciencialmente elas estão presas, muito presas. O que tem a ver esta exortação de Jesus com a manifestação dos atributos divinos em nós?
Tem tudo a ver, né? Porque é a própria manifestação. Então vejamos, são 3 movimentos. O conhecer a verdade é conhecer as leis divinas. Trazer a verdade para dentro de nós, o que é? No nível profundo. Desenvolver as virtudes do coração, resultado do conhecimento das leis divinas. Conhecimento profundo, conhecimento e sentimento das leis. Se eu conheço e sinto as leis, eu vou exercitar as virtudes ou não? Se eu amo as leis, respeito e pratico, eu vou praticar de que forma? Desenvolvendo virtudes. É a forma de praticar as leis. Se eu conheço, amo, respeito, vivencio as leis, desenvolvendo as virtudes, o que é de fato a libertação? Desenvolver os atributos de Deus em nós. Quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, o que acontece? Mais livres nós seremos. Não é pelo conhecimento da verdade que vamos nos aproximar de Deus e chegar ao nível da pura e eterna felicidade, questão 115, que nós já estudamos várias vezes. Então, essa libertação é exatamente a manifestação dos atributos de Deus. Nós nos aproximamos dele e somos livres, cada vez mais livres. Então, é a tríade sendo cumprida. Conhecimento e amor em relação às leis divinas, respeito e cumprimento, desenvolvimento de virtudes, atributos de Deus sendo manifestados em nós. Se nós vamos desenvolver no conhecimento da verdade, na vivência da verdade, a onisciência e onipotência, na verdade nós vamos desenvolver todos os atributos divinos, inclusive esses 2. Além da onisciência, onipotência, onipresença de Deus também, a justiça e a bondade, a eternidade, a unicidade, todos os atributos nós estaremos desenvolvendo. Vejamos agora a questão 118 do Livro dos Espíritos. Podem os espíritos degenerar? A resposta é não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Então aqui nesta resposta nós temos algumas questões importantes. Primeiro, o espírito não pode degenerar. Ele pode estagnar, permanecer estacionário, mas degenerar nunca. Com a compreensão do que os distancia da perfeição, ele vai adquirindo ciência. Essa ciência tem a ver com a onisciência do Criador. A ciência relativa que ciência significa a mesma coisa que conhecimento. Não é ciência com C maiúsculo, que são as ciências que a humanidade desenvolveu. Ciência, conhecimento de tudo aquilo que veio desenvolver e não esquece jamais. Nós podemos esquecer, por exemplo, a matemática. A gente não nasce com a tabuada na cabeça, apesar de já ter estudado a tabuada em outra encarnação, né? Uma vez um sobrinho meu disse: mas por que Deus não é justo? Porque ele podia pelo menos a tabuada permitir que a gente lembrasse pelo menos a tabuada, que a gente, várias encarnações, a gente precisa estudar a tabuada. Hoje nem tabuada as crianças não estudam, porque tem maquininha, né? Não precisa mais. Então, na verdade, as coisas do mundo a gente esquece, mas a ciência, em termos de evolução do que o espírito adquiriu, de virtudes que o espírito adquiriu, de todo o conhecimento no nível intrínseco do espírito imortal, isso ele pode paralisar estacionando, mas nunca perder aquilo que desenvolveu. Agora vamos ver
vamos fazer umas reflexões acerca desta questão aqui. O que gera o avanço e a estagnação dos espíritos que trazem íncitos em si mesmos o dever consciencial de buscar a verdade para se libertarem a partir dela? E aí, gente, o que gera o avanço ou a estagnação do espírito? A estagnação é a rebeldia e o avanço, a submissão às leis. É exatamente isso. Somos convidados pela vida a amar, respeitar e vivenciar as leis divinas presentes em nossa consciência, pelo desenvolvimento e prática das virtudes, para que manifestemos os atributos do Criador em nós, refletindo as virtudes do Eterno, como nos ensina o Espírito Lázaro. Nós já comentamos isso. Isso somente é possível quando buscamos nos concentrar no aqui e agora, único tempo possível de ser vivido. Por que, gente? Que só é aqui e agora que nós podemos manifestar essa verdade. Tem a ver com um dos atributos de Deus, o atributo da eternidade. O que é eternidade? Um eterno presente. Na verdade, são dois atributos: eternidade e onisciência. Para Deus, que é eterno, só existe o presente, o aqui e agora. Nós que não somos eternos, somos imortais, tivemos um início, não teremos um fim, somos, portanto, imortais, somos convidados a quê? Não é a manifestar os atributos de Deus? Dentre os atributos de Deus está o atributo da eternidade e da onisciência. Como é que nós vamos desenvolver esses atributos? Exatamente com foco no aqui e no agora. Por quê? Tem a ver com o texto de Lázaro. Agora há pouco nós estudamos isso. Que nós muitas vezes não cumprimos o dever por causa do sofisma das paixões, as armadilhas do ego que geram o auto-engano. Nessa questão aqui, o que é o auto-engano? Quando nós focamos o quê? O futuro e o passado. Por quê? Nós não temos o poder sobre o passado. E sobre o futuro nós temos? Também não temos o poder sobre o futuro. Tem a ver com isso, com aquela questão do poder realizar ações. Nós somos criaturas que realizamos as ações por automatismo ou por já ter evoluído ou por uma escolha consciente para realizar ações. Focados, nós acabamos de refletir que nós não temos poder sobre o passado nem sobre o futuro, né? Então nós temos poder só sobre o presente. Deus, ele para de agir? Em momento algum Deus para de agir, né? Então, e Deus age de que forma? Ele precisa pensar para agir? Agora eu vou agir. E age. Precisa? Não. Ele age porque ele é o absoluto. Deus se manifesta no universo pelas leis que ele criou. Então, o tempo todo ele se manifesta pelas leis que ele criou. Então, ele não precisa pensar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. As próprias leis coordenam tudo, sob a vontade divina. Nós, espíritos em evolução, quando nós somos convidados pelo aguilhão da nossa consciência a agir, quando é que nós agimos? E como é que nós agimos? Quando e como? Quando, aqui e agora. É o único momento que nós podemos agir. Aqui e agora. Faz sentido? E como?
nos submetendo às leis, nos entregando às leis. Faz sentido? Nos entregando aqui e agora às leis. Faz sentido? Então, quando é que nós vamos criar esses sofismas do ego, o auto-engano do ego? Quando nós queremos agir no passado, quando nós queremos agir no futuro. E que mais? Quando nós queremos agir nas leis divinas, não é? E não nos entregando, nos submetendo a ela. Nós queremos agir nas leis. Por exemplo, se eu quero controlar o futuro, que lei que eu estou querendo mudar? Se nós devemos nos preocupar com o futuro, de forma nenhuma. Nós vamos entender daqui a pouco. Aguarda essas duas questões. Nós precisamos preocupar com o futuro e de que forma que nós tentamos intervir nas leis divinas. Tem a ver com a preocupação do futuro. Vamos adiante aqui. O grande fator de estagnação do espírito imortal é o movimento da pós-ocupação, no qual fica focado negativamente nos erros cometidos no passado, num processo de culpa. Por isso que nós falamos no módulo anterior, no nosso encontro anterior, quanto a culpa é nociva ao ser humano. Bem como a projeção desse negativismo no futuro, num movimento de pré-ocupação. Tá? Para evoluir, somos convidados a desenvolver o atributo da eternidade de Deus. Só vamos evoluir se desenvolvermos em nós esse atributo da eternidade. Vejamos como desenvolver esse atributo. Reflitamos. Onde está a verdade que temos como propósito existencial buscar para nos aproximar de Deus? Onde está essa verdade? Na nossa consciência. Essa verdade na nossa consciência, em que tempo está? No presente. Se nós as buscarmos no passado, elas estão no passado? Se as buscarmos no futuro, elas estarão lá no futuro? Ou elas estão sempre aqui e agora à nossa disposição? Porque é o único tempo que nós podemos viver. Tá? Então elas estão aqui agora. E onde elas estão? Na consciência. Se elas estão na consciência, elas estão aqui ou ali? Aqui em nós. Então, elas estão no presente, estão em nós. Nós só podemos agir onde? Em nós e no aqui e no agora. Se a verdade são as leis divinas íncitas em nós, ela está na consciência profunda do ser. Acabamos de refletir. Em que tempo reside a consciência profunda? Adiantamos. Então ela está no eterno presente. Sempre no eterno presente. É imperioso reconhecermos que a forma como somos conduzidos a sentir a eternidade de Deus está além da dimensão do ontem e do amanhã. Está na dimensão do eterno presente, do aqui e do agora. Agora existe um motivo para isso. Vamos adentrar no motivo. A criatura humana está presa às dimensões dos segundos que correm céleres na casa temporal de suas percepções. Mas nem Deus e nem a consciência profunda dos filhos de Deus estão travados na cela dos relógios, conforme nos ensinam as questões 240 a 243 de O Livro dos Espíritos. Então vejamos, existe o tempo, esse tempo é um tempo divino, o tempo que nós usamos aqui na Terra é o tempo divino, ou o tempo relativo às condições de vida no planeta Terra? O tempo em Júpiter é o mesmo que o tempo na Terra? Então nós estamos vendo que o tempo, do ponto de vista planetário, quando estamos encarnados, ele varia conforme o planeta, né?
porque depende da rotação desse planeta em torno do seu eixo e a rotação em torno da estrela que ele está afeto. Então, é muito relativo a cada planeta, a cada condições. Então, esse tempo, por exemplo, aqui na Terra, 1 minuto tem 60 segundos, 1 hora tem 60 minutos, um dia tem 24 horas, e assim nós temos o tempo, vamos aos meses, aos anos e tal. Agora, isso é o quê? Do ponto de vista do espírito imortal. Muito relativo, é nada. Por quê? Do ponto de vista do espírito imortal, como para Deus não há tempo para o espírito imortal lá na essência profunda, não estou dizendo que não haja tempo de evolução, mas no nível da essência profunda também o que existe é o eterno presente. Vejamos essas questões do Livro dos Espíritos que nos ensinam isso. Na questão 240, Kardec pergunta: a duração, os espíritos a compreendem como nós? A duração seria as horas, o tempo que passa aqui na Terra. Não. E daí vem que nem sempre nos compreendeis quando se trata de determinar datas ou épocas. Por isso que os espíritos falavam da transição planetária no século XIX, que em breve a Terra viraria de regeneração. E muita gente se espanta, mas até hoje não virou, não se tornou, né? Agora, o que é breve para um espírito superior? Né? Breve para um espírito superior pode durar 200 anos. Para nós, breve é uma semana. Daqui semana que vem já vai estar acontecendo, já está em cartaz no planeta de regeneração. A gente vê lá na manchete do cinema, né? Breve o filme tal. Daí a semana que vem já está passando. Então isso para nós é breve. Para um espírito imortal, para um espírito superior, imortal, esse breve pode ser 200, 800, 1000 anos, né? 2000 anos. O Kardec falou que ele voltaria em breve, reencarnar. E muita gente acha que Kardec reencarnou em 1910, né? Os espíritos vivem fora do tempo como compreendemos. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos para nós, tão longos, não passam aos olhos deles de instantes que se movem na eternidade. Do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Quanto mais evoluído é o espírito, mais o tempo é eterno. O que está acontecendo, gente? Com o espírito manifestando o atributo da eternidade de Deus dentro de si mesmo e da própria onisciência. Claro que tudo de forma relativa, nunca de forma absoluta. O espírito imortal sempre de forma relativa e Deus de forma absoluta. Na questão 241, Kardec pergunta: os espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós, do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata ideia das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes, tudo apreciam, pois diversamente do modo por que o fazeis. Mas também isso depende da elevação deles. Quanto mais é atrasado o espírito, mais ele sente o tempo. Inclusive ele tem a ilusão de que o sofrimento que ele passa é eterno. Por quê? Porque ele está preso à matéria e aquele tempo passa a ser presente. Se nós formos lá no Memórias de um Suicida e as descrições que Camilo Castelo Branco faz lá, ele ficou em torno de uns 10 anos nas regiões inferiores sofrendo as consequências do suicídio. Mas para ele parecia eterno. O tempo não passava. Por quê? Porque ele está preso à matéria e naquele estado de distúrbio mental mesmo que ele fica, o espírito fica num presente, só que um presente de sofrimento. A questão que nós já trabalhamos do fato do espírito também necessitar
manifestar o atributo da imaterialidade. Como que se une imaterialidade e eterno? Quanto mais evoluído o espírito, mais imaterial ele é. Ele vai se quintessenciando, inclusive o perispírito. E mais ele entra em contato com a eternidade de Deus. Só que é aquela eternidade da pura eterna felicidade. Diferente da eternidade do espírito inferior, que sente o sofrimento como se ele fosse eterno. É como se, né? Não é eterno. Às vezes dura 10 anos, para o espírito parece que durou eternidade, um tempo enorme, né? Então, para o espírito superior, ele vai cada vez mais se aproximando da posição do espírito crístico, que passa a ser uno com Deus, imaterial com Deus e eterno com Deus, né? Ele é imortal, mas ao mesmo tempo se manifesta eterno, porque nunca mais vai ter um fim. Então ele passa a desenvolver cada vez mais os atributos do Criador, uno com o Criador. A questão de nós estarmos decretando o eterno presente, na verdade é um processo de busca do presente, mas existe um meio para isso, um método para isso. Nós vamos ver daqui a pouquinho, de forma bem prática, tá, gente? Como é que os espíritos têm conhecimento do passado e esse conhecimento lhes é ilimitado? Vejamos. Passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Verifica-se então precisamente o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te impressionou no curso do teu exílio. Simplesmente, como já nenhum véu material nos tolda a inteligência, lembramo-nos mesmo daquilo que se te apagou da memória. Mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela própria criação. Vejamos essa frase aqui. O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. O termo que os benfeitores usam é muito claro. Nos ocupamos e não nos pós-ocupamos. Qual a diferença de ocupar-se e pós-ocupar? Pós-ocupar é um processo de lamentação pelo passado. Ocupação é trazer a recordação do passado, mas para aprender com ele, para que o passado seja positivo na nossa vida, tá? Vamos para a questão 243. E o futuro, os espíritos o conhecem? Ainda isso depende da elevação que tenham conquistado. Muitas vezes apenas o entreveem, porém nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando o veem, parece-lhes presente. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Depois da morte, a alma vê e apreende num golpe de vista suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, preciso é que, ao cabo de múltiplas existências, se haja integrado nele. Esse integrado dele é preciso ver do ponto de vista simbólico, não é o panteísmo, tá? Porque se olhar ao pé da letra, dá a impressão que os benfeitores estão falando panteísmo. A pessoa, o espírito evolui e depois se integra em Deus. Se integra no sentido de unidade de pensamento. É nesse aspecto que eles estão dizendo. Então vejamos aqui, nessa questão, os espíritos falam que quando o espírito conecta com o futuro, quando o veem, parece-lhes presente. Ele vai no futuro, ocupando-se com o futuro, e esse processo de ocupação faz com que o futuro seja presente. Quando que é que isso acontece? Quando nós nos ocupamos e não nos pré-ocupamos. Tá? Então, vejamos aqui, nós temos passado, futuro e o presente. Para o espírito e evolução, essas três dimensões existem? Sim, né? Porque nós acabamos de ver que lá no âmago do espírito, na essência divina, o passado
e o futuro são presentes, isso é verdade. Mas para o espírito em evolução, existe um passado, existe um futuro. Aqui está claro no texto. Muitas vezes o espírito que está em evolução, ao desencarnar, as encarnações passadas até ele pode se recordar. Mas o futuro, nem sempre. É preciso que haja evolução para isso, para conhecer o que vai acontecer no futuro. É preciso que ele esteja em unidade com Deus, é o que ele coloca aqui. Para que tal aconteça, preciso que ao cabo de múltiplas existências se haja integrado nele. Só o espírito puro que pode conhecer o futuro sem se perturbar, né? Então, vejamos agora, dentro de uma reflexão, o que nós devemos buscar em relação a essa questão do passado e do futuro. Na consciência profunda, portanto, podemos e devemos vivenciar o eterno presente, porque ele nos ajuda a ressignificar todas as culpas do passado e a evitar todas as ansiedades do futuro. Vivenciar essa eternidade é se entregar à profunda confiança nos movimentos das leis divinas. Então, em termos práticos, o que significa isso? Na nossa consciência profunda, ocupar-se com o passado é importante? É ou não, gente? Para aprender com ele. Ocupar-se com o futuro é importante? É. Para quê? Para planejar ações que vão desencadear um futuro melhor para nós, sendo previdentes e nos entregando as leis divinas e nos tornando melhores, né? Então, essa é o processo de vivenciar essa eternidade. Agora vejamos, nós temos aqui um esquema, que é o espírito e a relação com o tempo. Nós poderemos ter 3 movimentos sempre: pós-ocupação, pré-ocupação e ocupação. Ocupação presente, pós-ocupação passado, pré-ocupação ou preocupação futuro. Vejamos cada um deles. O que acontece na pós-ocupação? A pós-ocupação, ela está fixada no passado. Qual é o grande problema da criatura fixada no passado quando ela se pós-ocupa? É o sentimento de culpa, porque ela fica lamentando aquilo que passou. Ela tem uma fixação negativa em relação ao passado. Então, o passado não é algo para nortear ações no presente, é para lamentar aquilo que ela fez e não devia ter feito, ou aquilo que ela devia ter feito e não fez, e a pessoa fica lamentando no sentimento de culpa. Isso vai gerar o quê? Sentimento de insegurança, impotência, que estão ligados à inércia e à preguiça para a manutenção da ignorância em relação à vida. Por que a pessoa que vitaliza a culpa, ela está manifestando a preguiça e a inércia, mantendo-se na ignorância? Não dá a impressão que ela está querendo algo positivo? A pessoa que se culpa, ela não está lamentando os erros passados? Isso não é positivo? Parece, mas não é. Esse é um dos sofismas da paixão. É uma das armadilhas do ego. Por quê? Vejamos. No movimento existe uma intenção positiva. A intenção positiva de quem se culpa, qual é? É acertar. Não é reparar o erro, é acertar. A intenção positiva. Mas é uma intenção que brota e logo se contamina. Com o quê? Imagina a intenção como uma nascente de uma água cristalina que brota, mas logo se contamina. Contamina com o quê? A pessoa tem intenção de fazer certo, né?
Mas como que é possível fazer certo no passado? Tem como? Não, não tem como. E aí o que a pessoa faz? O tempo todo remoendo o passado, remoendo o passado. Tem como ela agir? O que ela está querendo aí? Revogar as leis divinas. Exatamente isso, revogar as leis divinas. Por quê? Não foi Deus que criou a lei de evolução? Não é Deus que nos oportuniza as várias experiências no corpo para que nós evoluamos? Não é? A lei é de evolução, a lei é de progresso. Mas como que é possível haver evolução e progresso se a pessoa está fixada em um movimento vicioso de o tempo todo lamentar aquilo que ela fez? Não para aprender com aquilo que ela fez, mas para lamentar que ela não devia ter feito, que ela não devia ter feito, que ela tinha que agir diferente, que ela... Funciona? O que ela está querendo? Ela está querendo agir onde ela pode agir? Onde que ela pode agir? No presente e que mais? Nela mesma. Quando ela está pós-ocupada, ela está querendo agir no passado e nas leis. Faz sentido? Ela está querendo agir nas leis. Se ela quer agir nas leis e revogar as leis, vai ser possível? Por isso há um sentimento de desconfiança de Deus, das leis divinas e de si mesmo, gerando um profundo abandono existencial. A pessoa se sente abandonada por Deus porque ela se auto-abandona, como se ela fosse uma criatura execrável que merece agora se condenar e se punir. E muitas vezes, além da autopunição, ela entra na autopiedade. Coitadinho de mim, que estou sofrendo aqui amargamente. Se esse movimento da pessoa seria uma tendência que o ser humano tem de materializar as coisas para poder agir, exatamente isso. E isso é um dos sofismas da paixão. Esse é uma das armadilhas do ego. Porque qual é o grande compromisso que nós temos perante a nossa consciência? Não é de exatamente fazer o contrário? De nos desmaterializar? Não é um dos atributos do Criador que nós somos convidados a desenvolver também, além dos outros que nós já estamos trabalhando? Então, e como que nós nos desmaterializamos? Criando círculos viciosos ou desenvolvendo círculos virtuosos? Desenvolvendo virtudes do coração. As virtudes do coração, quais são? São virtudes que vão nos tornar cada vez mais desmaterializados, não é isso? Cada vez mais conectados com as questões profundas da vida. Se nós estivermos focados em culpa, insegurança, impotência, inércia, preguiça, ignorância, o que nós vamos fazer conosco? Nós criamos um movimento cada vez extremamente congestionado, materializado. Com esse movimento que nós estamos vendo aqui na tela, nós desenvolvemos cânceres no nosso corpo. Nós desenvolvemos doenças autoimunes que o próprio corpo começa a criar anticorpos para se matar. Tudo isso nós desenvolvemos. Por quê? Nós ficamos num círculo vicioso extremamente nefasto, bombardeando as nossas células com esse psiquismo viciado na pós-ocupação, o tempo todo vitalizando coisas negativas. Tá? Isso materializa o espírito e o corpo sofre intensamente com esse materialismo do espírito. É um verdadeiro materialismo mesmo, culto à matéria, por um processo de, no fundo, o que o espírito está buscando aqui?
Por que ele se sente culpado? Aí vamos entrar lá no outro movimento. O processo de preocupação, ocupação antes da hora, pré-ocupação, ele está focado no futuro. Há uma tentativa de competir com Deus por um processo de pseudo-onipotência e prepotência. Há um perfeccionismo, que é o culto à perfeição. O sufixo ismo é sempre culto a. Então nós temos materialismo, culto ao material, à matéria. Perfeccionismo, culto à perfeição. Esse perfeccionismo ele surge por uma rebeldia em querer a perfeição sem esforços. Isso gera insegurança, ansiedade, desconfiança de Deus e das leis divinas e de si mesmo, também o abandono existencial. Por quê? Vejamos. A pessoa que se culpa, o que ela está de fato exigindo dela mesma? Uma perfeição que ela ainda não tem. Então, como ela exige dela uma perfeição que ela não tem, mas ela já errou, porque aqui está focado no passado, ela já errou, então ela está focada no passado. Aquele que já errou, o que sobra? No movimento egóico. Estou falando do movimento egóico ainda. Dos sofismas da paixão. O julgamento, a condenação e a punição. Se já errou e tinha que ser perfeito, não foi perfeito, se julga, se condena e se pune. Por isso que a pós-ocupação e a pré-ocupação são movimentos pendulares. Uma hora a pessoa está na pós, outra hora na pré. Depois ela volta para pós e fica na pós-ocupação, pré-ocupação o tempo todo. Então, ela tem um movimento perfeccionista em relação ao futuro, porque em relação ao passado, o que é? Culpista, não é? Culpista, porque já houve o erro, então o perfeccionismo cai por terra e ela entra no culpismo. Então o movimento do culpismo é o culto à culpa. Por que existe o culto à culpa? Porque existe o perfeccionismo, que é o culto à perfeição. Quando a pessoa cultua o perfeccionismo, esse processo nefasto, o que ela quer para ela? Qual que é a intenção positiva? Que logo é contaminada e direcionada inadequadamente. Ela quer não sofrer as consequências do culpismo, né? Porque o culpismo não dói? Dói muito. Se ela for sempre perfeita, ela vai sentir dor? O perfeccionismo ele está focado em que tempo? Futuro. Vocês parecem que falam com medo de errar. Isso é perfeccionismo, viu? Quando a gente tem medo de errar, é perfeccionismo. O pessoal fala assim, fala para dentro com medo de errar. Ninguém vai culpar ninguém se errar. Então, o perfeccionista, ele tem um foco no futuro. Por quê? Ele está sempre pensando em não errar na próxima ação, mesmo que esse futuro seja daqui a 1 minuto, mas é sempre futuro. Tem como ele viver bem se ele está focado no futuro? Tem como ele crescer, se tornar uma pessoa melhor de verdade? Não. Então, o que acontece? Ele quer uma perfeição sem esforços. Se ele quer uma perfeição sem esforços, em que ele está centrado? Também na inércia e na preguiça daqui da pós-ocupação. Tá? Então, o tempo todo, ele se rebela porque ele não é perfeito como ele gostaria. Porque ele quer ser perfeito por autodecreto. A partir de hoje, revoga-se a lei de evolução. E eu crio a lei... Que lei? Da perfeição abrupta.
revoga-se a lei da evolução, porque essa não serve para mim, e eu crio a lei da perfeição abrupta, que está intimamente ligada a outra lei que a pessoa quer criar no movimento da inércia e da preguiça. Qual é? A lei do nenhum esforço. Não é? É possível a gente criar esse tipo de lei, a lei do nenhum esforço, porque antes era do menor, agora não é nenhum esforço. Tem gente que nem um pequenininho serve, tem que ser nenhum. Lei do nenhum esforço, lei de perfeição abrupta. Onde que ela quer mudar? Nas leis. Então ela quer revogar a lei do trabalho, a lei de perfeição, a lei do progresso, da evolução. Né? Então, ela quer mexer onde ela não tem poder de mexer, que é no futuro e nas leis, desfocando de si mesma, onde ela pode mexer, que é em si mesma e no aqui e agora. Por isso, insegurança, ansiedade, desconfiança de Deus, porque Deus não é perfeito. Ele fez leis que eu não quero me entregar a elas. Eu vejo como imperfeitas. As perfeitas são as que eu penso que são perfeitas. O que é isso? Pseudo-onipotência, que não passa de um desejo vão, e a prepotência que se associa à pseudo-onipotência. Criamos também um círculo vicioso desse perfeccionismo, que a pessoa, nas mínimas imperfeições, quando essas imperfeições já são passado, ela entra na pós-ocupação e se julga, se condena e se pune. Então ela exige perfeição no futuro, não vai ter essa perfeição. Nas mínimas imperfeições, quando essas imperfeições aconteceram, ela se julga, se condena e se pune. Ela só fica no movimento do passado e do futuro, do passado e do futuro. Para onde uma pessoa vai desse jeito, gente? Vai enlouquecer se ela não centrar nisto aqui. A ocupação é um movimento centrado no presente, onde a pessoa se entrega à onisciência, onipotência e onipresença do Criador justo e bom. Deus é o supremo em tudo, criou leis perfeitas, leis que vão nos levar à pura e eterna felicidade. De todas as formas, elas vão nos levar a isso. E a pessoa, além de se entregar a Deus, a onisciência, onipotência, onipresença de Deus, ele se entrega às leis divinas. Nesse processo, ele vai desenvolver 3 virtudes. Potência, que é o poder real, está intimamente ligado ao dever consciencial, que se dá pela sintonia com a providência e previdência divinas, que nós já estudamos bastante aqui. A ciência da verdade, que é o conhecimento da verdade, é a mesma coisa. Essa ciência da verdade o aproxima da onisciência de Deus. A potência, que é o poder real, o aproxima da onipotência de Deus. E a presença no eterno presente, o foco no aqui e agora. Eu posso me ocupar aqui e agora com o passado? Posso e devo. Por quê? Como é que eu conheço a verdade? Existem 2 verdades a nós conhecermos. A verdade universal, que são as leis divinas, reveladas por Jesus e por Allan Kardec e outros, e a verdade que tem dentro de mim, não é? Essa verdade que tem dentro de mim são o quê? Não são as experiências que eu vivi no meu passado espiritual, não é? Quando eu trago essas verdades, que são as experiências que eu vivi no meu passado espiritual, quando eu estou focado no presente, o que eu quero com esse passado? Aprender com ele. Conhecereis a verdade vos libertará. Então eu estou num processo de conhecimento dessa verdade, aprendendo com ela e me tornando uma pessoa melhor. Eu posso me ocupar do futuro?
posso e devo. Como é que eu me ocupo do futuro? Quando eu estou fazendo esforços para utilizar o meu passado como aprendizado, buscar as virtudes que eu sou convidado a desenvolver não é no futuro, a partir da decisão aqui e agora, eu vou desenvolver no átimo de segundo as virtudes que eu sou convidado a desenvolver pelo meu dever consciencial? Impossível. Então, ao longo do tempo futuro, eu tenho essas virtudes a desenvolver, porque elas vão me transmutar os sofismas da paixão, os movimentos egóicos que eu trago e que eu estou reconhecendo aqui em mim. Eu reconheço aqui agora que eu movimentei nesses sofismas do ego durante muito tempo. E agora sou convidado a desenvolver as virtudes que eu planejo, eu me ocupo delas e trago todo o meu futuro para um planejamento de evolução aqui, agora. Isso significa o quê? Trabalhar a potência, a ciência da verdade e a presença de Deus no eterno presente em nós. Isso vai gerar o quê? Fé, confiança e convicção, que é um convite à ação vitoriosa que nós somos convidados a desenvolver. Isso gera um sentimento de pertencimento, ao invés do sentimento de abandono existencial, que Paulo de Tarso, de uma forma magistral, registrou nesse pensamento: tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando a pessoa está centrada no presente, ela tudo pode, no sentido de que ela está fazendo todos os esforços aqui e agora para aprender com o seu passado, que o Paulo de Tarso foi um grande exemplo para nós, de planejar todas as ações para o seu futuro, que ele trabalhou durante 30 anos consecutivos, esse futuro, minuto a minuto, em cada minuto que chegava, ele usava no presente todas as ações que ele desenvolveu, desde o momento que ele foi para o deserto para meditar, até o final do seu apostolado. Então, por isso ele é a grande autoridade para dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Porque ele é o grande arquétipo dessa pessoa que se concentrou no presente e se deu e se doou plenamente. Nós somos convidados a fazer o mesmo. Quando nós fazemos o mesmo, nós estamos assumindo os atributos de Deus em nós. Faz sentido, gente? Nós vamos desdobrar isso nos nossos próximos encontros, mais detalhes disso aqui, porque é um esquema apenas para a gente ter uma ideia geral e depois nós vamos desdobrar nos demais atributos que vamos trabalhar. Vamos para a nossa avaliação reflexiva. Vamos fechar os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou de alguma forma as suas possibilidades de sentir e vivenciar os atributos amorosos de Deus, de modo a se esforçar para desenvolver em si mesmo esses atributos divinos? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre a necessidade de nos ocuparmos com a verdade, no momento presente,
aqui e agora, único possível de ser vivido. Nesse momento consciencial, busque sentir as virtudes da entrega a Deus e ao dever consciencial de cumprir o propósito existencial de aproximar-se dele pelo conhecimento da verdade. Como você as sente? Como é isso para você? Sinta-se agora no eterno presente de Deus, sentindo-lhe a onipresença, a onisciência, a onipotência, a soberana justiça e bondade em sua própria consciência. Usufrua dessa força que lhe impulsiona a evolução, submetendo-se à missão de se aproximar de Deus pelo conhecimento da verdade, a fim de alcançar a pura e eterna felicidade. Sinta as possibilidades que se abrem para você, a certeza da vitória, a vitória para alcançar a pura e eterna felicidade. Você pode, você é capaz, você consegue e, sobretudo, você merece vivenciar plenamente as virtudes divinas em si mesmo. Você compreendeu a necessidade de fazer esforços para desenvolver os atributos divinos em sua intimidade, construindo o reino de Deus dentro de si mesmo? Como você sente a sua vida aplicando esse conteúdo? Como ele pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação e nas suas atividades na prática do bem? E agora lentamente vamos retornando ao estado de vigília, trazendo fixado na mente, no coração, essas reflexões avaliativas, os atributos de Deus em nossas vidas.